Normalmente, José Anselmo de Oliveira é conhecido e reconhecido como magistrado, juiz de direito com uma longa carreira, antes advogado, sabemos que é escritor, professor de direito, porém, poucos sabem que a primeira profissão exercida por José Anselmo de Oliveira foi a de jornalista. Atuou na Gazeta de Sergipe, trabalhou na Tribuna de Aracaju, trabalhou na redação da TV Sergipe e era responsável pela redação dos textos do programa TV Mulher, que durante muitos anos animou as manhãs dos sergipanos na TV. Neste vídeo de memórias, José Anselmo de Oliveira nos conta a sua trajetória de menino pobre, nascido no município sergipano de Capela, de onde se transferiu para Carmópolis e depois para Aracaju, a capital do estado de Sergipe. Vamos acompanhar o depoimento de José Anselmo de Oliveira. José Anselmo de Oliveira, eu nasci na cidade de Capela, em Sergipe, exatamente na Rua das Flores, na casa da minha avó paterna, no dia 15 de junho de 1959, exatamente às 7 horas da manhã, numa segunda-feira. Sei porque me contaram depois, obviamente. Meu pai é Alonso Batista de Oliveira e minha mãe, Maria Iolita Santos de Oliveira. O meu avô paterno eu não cheguei a conhecer, mas o nome dele era João Batista de Oliveira. E minha avó, que foi a minha primeira professora também, era Maura Alves de Oliveira. Isso. Ficou viúva com 28 anos para criar 4 filhos como professora primária naquela época. A minha avó materna, eu não lembro o nome dela, nem tenho noção, porque quando ela morreu, minha mãe era muito pequena, e minha mãe foi criada por uma tia, irmã do pai dela. Essa que é minha verdadeira avó, afetivamente, que era dona Antônia Andrade dos Santos, que era uma parteira lá de Nossa Senhora das Dores. E o pai de minha mãe é Francisco Ramiro dos Santos, que era mais conhecido lá como Chico de Ramiro, lá em Nossa Senhora das Dores. Meu avô paterno e minha avó paterna são da região de Capela, porque Capela naquela época englobava inclusive uma parte de Dores, uma parte de Siriri, era um município grande, né? Tinha outras, mas eles são da região. Mas pelo que eu sei, conversando com eles, com minha avó paterna, meu avô era um caboclo, filho de português com mulato já e tal, já era uma mistura, e minha avó era filha de índio com português. Então é uma mistura muito típica daquela região, que era a presença do negro, do português e do índio lá em Capela. Tem que ser uma escadinha mesmo, porque lá em casa são 6, né? Primeiro nasceu eu mesmo, né? Então eu sou o primogênito, sou o mais velho. Depois veio o Aldi Oliveira, que é administrador e é 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 8 meses mais novo que eu. Depois veio Alfran. Alfran, infelizmente, faleceu quando tinha 19 anos. Depois veio Anne, que é a única irmã que eu tenho, Anne. Depois veio o Anderson. E, finalmente, o mais novo, que é Alonso Júnior. Então, nós somos ainda 5, todos ainda vivos. Foram várias casas. Eu vou começar pela casa onde nasci, porque eu fiquei a minha primeira infância
uma parte lá em Capela, foi a casa da minha avó. No interior, antigamente, a professora primária, particular, ou às vezes era até paga pelo município, mas não tinha escola, né? Então a escola era a casa da professora. Geralmente uma sala ou um quarto da casa da professora virava a sala de aula. Na casa da minha avó não era diferente, embora ela não fosse remunerada pelo município. Era uma escola primária que supria aquela iniciação, alfabetização, seria mais ou menos isso. Era uma casa simples, eu me lembro bem, uma casa que tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha com fogão de lenha, que era básico naquela época, porque não tinha gás, né, se usava lenha, né? Uma pequena área. Obviamente, naquela época, o banheiro era do lado de fora, era a famosa casinha que ficava no quintal, muita fruteira no quintal, uma hortazinha, e uma rua que era o encanto. A Rua das Flores era porque era uma rua cheia de casas, com pequenas casas, com chácarazinhas, e que tinha muitas flores, por isso o nome ficou Rua das Flores até outro dia, depois virou Rua de Siriri, outros nomes. E essa casa, à frente, o primeiro quarto era a sala de aula. Então, na verdade, eu nasci já numa escola. Literalmente, porque eu nasci no quarto ao lado da sala de aula, né? Uma casa pequena, não sei como cabia tanta gente, que era minha avó, minha tia, meu pai, minha mãe, e convivia todo mundo naquele espaço reduzido. Ficava já no limite entre a zona urbana, no limite mesmo. Hoje é dentro da cidade, mas antigamente era quase vizinho à Praça do Amparo, era bem pertinho assim, mas já era como se fosse a saída da cidade. E logo depois já começava os sítios, as fazendas, os canaviais, muito comum, né, lá em Capela, né? Tanto é que eu me lembro pequeno que o leite de vaca que era consumido, o curral era em frente à casa da minha avó. Era um curral onde alguém criava lá umas vaquinhas de leite, tirava o leite e vendia para o povo daquela comunidade mesmo, né? Depois eu saí de lá, de Capela. Meu pai inicialmente veio para Aracaju, em busca de uma melhor condição, como marceneiro, essa coisa. E nós fomos morar em Aracaju, na rua 7 de setembro, na Avenida 7 de setembro, ali entre a rua de esquina, mais ou menos com a Vitória Torta, aquela região ali que era bem pobre, era um lugar pobre, né? Isso nos anos 60, 62, 63 mais ou menos. E era uma vila, porque naquela época até morar numa casa ali já era uma coisa mais cara. Então, inicialmente era uma vila de casas, que só tinha eu e meu irmão, encostado a mim, e morávamos todos quase que num cômodo só. Uma coisa que era complicado, porque teve uma enchente, inclusive, nessa vila, e que nós fomos salvos por minha mãe, colocando em cima da mesa da cozinha, a mesa que fazia a alimentação, e foi uma verdadeira enchente ali é uma parte baixa, né, porque a água vinha descendo do Morro do Bonfim para cá, e aí quando chegava ali perto, entre a Vitória e onde onde é o Ceasa, o campo do Tobias que ficava atrás, né? Então era complicado, ali enchia, não tinha calçamento, não tinha nada, era uma área muito, muito ruim. Era a periferia de Aracaju, na verdade, naquela época. Nós ficamos morando, lá nessa vila, nós ficamos só um período. Aí depois da enchente, meu pai conseguiu alugar uma casa, já era uma casa mesmo. Essa que começava, a casa ficava na rua 7 de setembro, e o fundo da casa, eu me lembro que tinha uma porteirinha no quintal, que dava para o campo do Tobias. Então aí foi a melhor fase, porque eu já jogava bola, criança, né? Aquela coisa, depois de que eu tinha uma folguinha, já ia brincar de bola lá no campo. Ia ver a turma jogando bola e tal. Nessa fase eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, né? E era uma casa simples também, era uma casa, engraçado, naquela época não tinha, mesmo na rua 7 de setembro, não tinha energia elétrica, era candeeiro
e placa, né? Hoje o pessoal não sabe o que é placa, é uma lamparina, né? O que se usa é o querosene, que se pendura, pode botar em cima da mesa, pode pendurar na parede, e funcionava assim, com um pavio que tinha essa função de iluminar. E a casa não tinha o piso era de terra batida dentro da cidade. Era uma coisa assim impressionante. Embora fosse uma casa maior, tivesse uns 2 quartos, uma cozinha, uma sala, mas parecia que a gente estava no meio do mato ainda, no meio do interior ainda. Meu pai veio primeiro para Aracaju, e aí nós ficamos, eu, minha mãe e meu irmão, ainda em Capela um tempo. Então, enquanto estava estudando. Quando eu vim, antes de vir para Aracaju, eu ainda passei um período com minha tia, irmã de meu pai, que era professora em Carmópolis. Então ela me levou para fazer companhia e continuar estudando com ela as primeiras letras, as coisas, já tinha uns 4 anos. Quando eu vim para Aracaju com minha mãe, eu tinha 5 anos, mais ou menos. Tanto é que eu, com 5 anos, eu fui estudar. Naquela época você não podia nem entrar na escola, porque tinha um limite, a partir dos 7 anos, não sei o quê. Eu fui estudar, ali você tinha uma escolinha do Sindicato dos Carroceiros de Aracaju. Eu não esqueço nunca, porque tinha uma amiga de minha mãe que era professora, e como eu gostava de estudar, eu ficava perguntando quando é que eu ia estudar. A escola, o grupo escolar não me aceitava porque eu não tinha 7 anos. E aí essa professora me levava para essa escola do Sindicato dos Carroceiros para aprender. E, na verdade, eu terminava sendo uma espécie de auxiliar dela, porque como eu já sabia ler e escrever, eu ajudava os outros alunos a fazer as letras, a somar, não sei o quê, a contar. Então foi uma experiência muito boa. Eu fiquei exatamente 1 ano. Eu lembro bem porque naquela época aconteceu um fato que eu não esqueço. Foi logo depois, eu acho que em 64, que teve a inauguração da Petrobras. E eu me lembro que teve uma solenidade na cidade, e na escola da minha tia, todo mundo teve que se perfilar, porque o presidente da República tinha ido lá. Acho que era Castelo Branco na época. E aí todo mundo se perfilou e tal, porque era a inauguração dos postos em terra da Petrobras, de Sergipe, não sei o quê. Eu me lembro desse fato, não dava importância, porque era criança. Depois é que eu fiz essa ligação com esse momento histórico para a economia de Sergipe, né? Embora fosse um momento politicamente difícil para o país, que era o golpe de 64, né? Mas então eu fiquei até aí. Era a casa de Carmópolis, lembrava um pouco a casa de Capela, porque era uma casa também escola. Minha tia, a casa era alugada pelo município, para minha tia morar e dar aula. Então tinha uma sala maior, da frente, que era a classe, né? E tinha mais 2 quartos, que era o da minha tia, o que eu ficava lá, ou eu, ou uma prima minha, que também foi criada por minha avó, e de vez em quando estava lá. A cozinha, aquele quintal que toda a cidade do interior tem, geralmente com goiabeira, cajueiro, bananeira, essas coisas. Mas essa é uma casa até mais arrumada, porque ficava dentro da cidade mesmo, e tinha, portanto, uma estrutura já melhor, né, de alvenaria, não era nem de adobo, como se diz, aquele cimento de barro, ou nem era de taipa, já era de tijolo, né, de alvenaria. Era uma casa melhor. A estrutura dela, ela era de alvenaria, mas o dono era seu Terto, que era vizinho da gente. Eu acho que ele fez a casa, não conseguiu terminar. Então ele fez a casa, não conseguiu fazer o piso. Mas como a gente estava precisando mudar da vila para uma casa melhor, meu pai acertou com ele alugar mesmo sem ter o piso, né? E aí nós ficamos um tempo, e de lá foi que nós saímos. Meu pai, minha mãe que era sempre foi mais diligente com essas coisas, disse assim: não, precisamos ter uma casa própria. Era o sonho da casa própria da sociedade brasileira, que até hoje persiste. E aí foi quando inauguraram, ou iam construir o conjunto Castelo Branco 2. Já tinha um, que era o mais antigo, o 2. E minha mãe se inscreveu. Meu pai não queria, na verdade, porque meu pai dizia que ia ser
longe de tudo. E era longe, era lá depois das areias, né? Aquilo era quase um deserto. Dizia, não, aquilo lá, perto já do rio da Cabrita, perto daquele morro, né? Que hoje é um bairro, né? Então, disse, não vou para aquele areal não. Mas terminamos ganhando. E aí, em 1970, nós fomos morar no Castelo Branco, a casa já, digamos assim, casa própria, pagando financiamento da Coab de módicos 30 anos. Aí, quando eu cheguei lá no Castelo Branco, foi em 1969, exatamente, aí eu já tinha 10 anos. Aí eu já estava, digamos assim, quase terminando o primário, que era o grande salto da educação, né? Uhum. Você saía do primário, ia fazer o exame de admissão ao ginásio, já se sentia importante, né? Então, E tem uma coisa muito interessante nessa fase, porque eu estudei no João Kennedy 3 anos, em 2 anos eu fiz as 3 séries do primário. Porque como eu tinha uma base muito grande desde criança lá com minha avó e minha tia, quando chegou no 2º ano, a professora chamou minha mãe e eu pensei que era para me dar bronca, mas era para dizer que eu tinha que fazer uma prova para passar do 2º para o 3º ano. E se minha mãe autorizava. Aí eu fiz todas as provas do 2º ano, numa semana, sentei estudar do 2º ano, passei, e aí comecei no mesmo mês a estudar o 3º ano, que passei também. Eu lamentei porque eu tive que ir para o Castelo Branco, em 69, e aí eu tive que sair, porque era longe. Uma coisa que lá em casa sempre foi muito importante foi exatamente essa coisa de dividir as tarefas. Eu, como mais velho, sempre tive a função de ajudar minha mãe, incluindo as tarefas domésticas, assim, ou varria a casa, ou lavava os pratos, ou olhava meu irmão mais novo, mas sempre tinha. Quando ele cresceu um pouco mais, então as tarefas eram divididas. Então, ou eu lavava os pratos, ele varria a casa e tal, limpava o banheiro. Então sempre foi dividido. Tanto é que isso deu para a gente talvez uma forma de saber viver sozinho em qualquer lugar, né? E também aquela importância de saber que morar tem tarefas indispensáveis para fazer dentro de casa, né? Ele não tinha empregada, não tinha condição de ter empregada, isso era inacessível para a gente, então tinha que dividir as tarefas, não tinha jeito. Eu acho que o momento que ficou assim, quando eu era criança, um dos momentos que me deixou muito impactado foi quando meu irmão, o terceiro, que já faleceu, teve uma desidratação muito grave. E eu me lembro que eu pequeno, e minha mãe tinha que levar todos os dias para o centro de reidratação. E eu me lembro que o doutor Machado era o pediatra que acompanhava meu irmão. E tinha desenganado meu irmão. Então, eu criança, eu vendo o desespero de minha mãe, de meu pai, e sem entender por que aquilo estava acontecendo, porque ele tinha a mesma condição, ou até melhor já do que eu, quando nasci e tal, e estava vivendo aquele momento grave de saúde. Isso me impactou muito. Mas ele recuperou-se. Então, foi um lado ruim e um lado bom, porque eu pensei que ia perder meu irmão, quer dizer, aquele sentimento que a morte estava chegando na minha casa, que seria uma coisa assim pela primeira vez. E depois, para mim, né? E depois eu vi que ele recuperou. Então foi um momento que até hoje eu não esqueço, eu lembro muito. Talvez eu lembre mais disso do que outras coisas, como a enchente, como a dificuldade do meu pai no emprego, porque isso a gente sabia resolver, digamos, lutando, né? Isso fugia do controle da gente. Uma doença a gente não tem controle. Isso me marcou muito. Capela, primeiro, era uma cidade que era muito interessante. Ela tinha uma divisão muito clara entre quem era rico e quem era pobre, por causa do engenho, dos engenhos. A gente sabia a rua dos donos de engenho e dos trabalhadores, né? A classe média de coisa era muito pequena, então a gente via assim, quase todo mundo vivia em função daquela comunidade dos ricos que ou trabalhava para eles, ou vendia para eles, ou alguma coisa assim. Minha avó e minha tia, talvez por serem professoras, ficavam na classe média, porque ela educava os filhos daquelas pessoas que tinham mais dinheiro. Por exemplo, eu me lembro muito, Capela
os palacetes da Praça da Matriz, da Praça 15 de Novembro. As casas melhores ficavam nessas duas praças, praticamente. E até hoje, né, as melhores casas estão ali. E depois vinha a Praça do Amparo, que tinha o hospital, que até hoje existe, e o São Pedro, Alcântara, e tinha a casa de Seu Dudu também, que era tido como um homem que não era milionário, não era rico, mas era de classe média considerada grande, porque era Rábula, era não sei o quê. E minha avó era professora desse povo, então de Laurindo Campos, de Adroaldo, foram alfabetizados por minha avó, e outros, e outros, e outros. Então eu notava essa diferença dentro da casa da minha avó, entre os meninos que iam lá ser alfabetizados e aqueles que não tinham direito nem à alfabetização, mas que jogavam bola com a gente, que brincavam na rua com a gente. Capela era, portanto, muito bem dividida socialmente. Assim, eu me lembro que a cidade era próspera para esses que fabricavam cana de açúcar da cana, essa coisa toda, e aqueles outros que viviam da cana, ou do resultado da cana, ou trabalhavam para eles ou não. Era uma cidade muito dividida. Era muito pequena. Eu me lembro que Carmópolis, eu tinha a impressão que eu estava num povoado de Capela, não numa cidade, porque a cidade se resumia a uma praça onde tinha a igreja, um centrozinho comercial, não tinha mais nada. O que me dava a sensação é como se estivesse nas Pedras, por exemplo, em Capela, ou outro povoado mais conhecido de Capela, do que propriamente uma cidade. Era tão pequeno que a coisa que me marcava mais era o trem, a estação do trem, porque eu ia às vezes com minha tia de Capela para Carmópolis de trem, da leste, né? A gente pegava o trem e ia de trem para Carmópolis. Ou quando uma vez eu estava em Aracaju e eu fui com minha tia, a gente veio para Aracaju de trem também. Era uma coisa assim, Carmópolis não era quase nada. Na verdade, só me lembro muito bem da igreja, que não era grande, da matriz, da estação de trem e da pracinha, pequenininha. Não tinha mais nada. A cidade, o restante, depois virou campo de petróleo. Então, era um povoado que virou cidade, talvez pela importância econômica da descoberta do petróleo lá. Para mim era uma coisa grande, né? Quem sai do interior e vinha para Aracaju, que naquela época não era tão grande, mas já era em relação à cidade do interior, era enorme. Já tinha a estação rodoviária, que era uma novidade, né? O Morro do Bonfim já não existia mais, ali já estava... Tinha as ladeiras de areia. Eu me lembro bem que tinha uma prima de minha mãe, que morava na São Cristóvão, com a Divina Pastora, por ali, e eu me lembro que aquilo ali não era calçado, era uma coisa esquisita, aquele morro descendo ali, e eu não sei como funcionava aquela história, né? Mas você chegava ali na rodoviária, já era uma modernidade, ia mais um pouquinho, aí via o Hotel Palace novo, aquelas construções novas, o comércio, a Rua João Pessoa, e eu tive a sorte que meu pai me levava para tudo que era lugar. Meu pai gostava de futebol, aí me levava naquela época de bicicleta. Andávamos a cidade toda de bicicleta com meu pai. E aí eu via a cidade, por exemplo. A parte elegante de coisa ficava ali no entorno da catedral, onde morava aquelas famílias Barriga. E a gente não perdia as missas de Natal, de Ano Novo, aquelas coisas, o parque de diversões. Então a cidade era muito assim. O centro dividido entre comércio e moradia das pessoas que tinham dinheiro. Naquela época, 69, a cidade estava crescendo um pouco mais ali para o bairro de São José, já tinha umas casas novas, até na Rua Itabaiana, chegar até a Praça Tobias Barreto, por ali. E eu conheço bem porque eu passava e ficava decorando o nome das ruas que meu pai falava, porque tinha um programa que eu adorava fazer com meu pai, e me fez conhecer Aracaju quando era pequeno, nessa época, que era exatamente o jogo de futebol no estádio estadual de Aracaju, ali vizinho ao Parreiras Horta. Na verdade, era um campo de futebol arrodeado de mangue. Na verdade, era onde acabava praticamente Aracaju, naquela época, né? Mas para mim era uma cidade grande, porque tinha que andar muito, né?
Você tinha que sair lá da rua 7 de setembro para chegar no estádio estadual de Aracaju, onde é o Batistão hoje ali. Era uma caminhada, até hoje é longe. Imagina naquela época, de bicicleta, porque não tinha ônibus urbano. Aracaju naquela época, salvo engano, só tinha duas coisas para se andar. Ou você pegava o trem no Aribé para ir para o mercado, tinha um trem. Eu me lembro que muitos dias domingo eu ia com meu pai para a estação ferroviária lá da Leste, ali na Praça dos Expedicionários hoje, pegava ali para ir para o mercado. E o trem parava no mercado. Não tinha mais bonde, então surgiram as tais combis, que vez por outra pegava fogo no motor, era uma tragédia. E eu lembro bem dos carros de praça, mas aí era só para uma emergência, para ir para o hospital correndo e tal, que era aqueles carros, aqueles Ford preto, que tinha muito, né? E antigos, que ficavam parados geralmente na Praça General Valadão, em frente ali ao Hotel Palace, onde ficava, e também na praça ali Fausto Cardoso, do lado, tinha a parada dos carros de praça, né? Não era táxi, era carro de praça. Eu sou dessa época.